Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Esboce a região limitada pelas curvas dadas e utilize o método da casca para calcular o volume do sólido gerado ao girar a região ao redor do eixo dado. Letra A, y igual a raiz quadrada de x igual a 4, y igual a 0, o eixo y. O gráfico da função y igual a raiz quadrada de x tem o aspecto mostrado. É um gráfico que já esboçamos diversas vezes nessa série. A função só está definida para x maior ou igual a 0, uma vez que não existe raiz quadrada real de números negativos. O f de 4 é raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, o gráfico passa pelo ponto 4, 2. A função x igual a 4 é uma reta vertical que toca o eixo horizontal no ponto 4. A função y igual a 0 é o eixo horizontal. A região delimitada por essas curvas pode ser facilmente identificada. Se girarmos esta região em torno do eixo y, o sólido gerado terá o aspecto mostrado na figura. Agora vamos calcular o seu volume. Se desenharmos um retângulo vertical infinitesimal na região em questão, seu comprimento será dx e sua altura será o valor da função, ou seja, y igual a raiz quadrada de x. Quando a região for girada ao redor do eixo y, este retângulo tornar-se-á uma capa cilíndrica com a mesma altura e espessura do retângulo e cujo raio será o valor da coordenada x no ponto. Então, o volume desse elemento é dv igual a 2πx, o comprimento da capa cilíndrica, vezes raiz quadrada de x, a sua altura, vezes dx, que é a sua espessura. Perceba que o elemento diferencial é dx, então a variável de integração é x. Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a 4, o resultado será o volume do sólido. Então, o V vai ser integral de 0 até 4 de 2πx raiz de x dx. Posso colocar o 2π para fora da integral. 2π integral de 0 a 4. E o x raiz de x é como se fosse x elevado a 1 vezes x elevado a meio. Quando eu somar os expoentes, 1 mais meio dá 3 meios. Então, fica x elevado a 3 meios vezes dx, que é igual a 2π vezes a integral de x elevado a 3 meios. Eu vou somar 1 ao expoente. 3 meios mais 1 dá 5 meios, sobre 5 meios, que dá 2π vezes a divisão de fração, o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 5 meios é 2/5. E o x elevado a 5 meios é raiz quadrada de x elevado a 5. Multiplicando 2π vezes 2 dá 4π sobre 5, raiz quadrada de x elevado a 5, que eu vou integrar de 0 até 4. Então, dá 4π sobre 5. Quando o x for 4, vai ficar raiz quadrada de 4 elevado a 5, menos, quando o x for 0, raiz quadrada de 0 elevado a 5. Que dá 4π sobre 5. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 elevado a 5 dá 32, menos raiz quadrada de 0 elevado a 5 é 0. Então, fica 4π vezes 32, que dá 128π sobre 5. Então, este é o volume do sólido gerado. Letra B. X ao quadrado é igual a 4y, y é igual a 4, o eixo x. Se resolvermos a equação da primeira curva para y, ela se torna x ao quadrado é igual a 4y, então o y vai ser x ao quadrado sobre 4. Como a expressão é um polinômio de segundo grau, seu gráfico é uma parábola e como o termo quadrático é positivo, é côncava para cima. O f de 0 é 0 ao quadrado sobre 4, que é igual a 0. Então, o gráfico passa pela origem. A curva y igual a 4 é uma reta horizontal que toca o eixo vertical no ponto 4. Nos pontos de interseção dessas curvas, elas têm o mesmo valor. X ao quadrado sobre 4 é igual a 4. O 4 está dividindo, vai passar multiplicando, então x ao quadrado é igual a 16.
Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é igual a mais ou menos 4. Então, elas se interceptam nos pontos menos 4, 4 e 4, 4. A região delimitada pelas curvas pode ser facilmente identificada. Girando essa região em torno do eixo x, teremos um sólido semelhante ao mostrado na figura. Perceba que o sólido é um cilindro vazado. A região vazia do cilindro é semelhante a cones, porém com um perfil parabólico. Se desenharmos um retângulo horizontal infinitesimal na região delimitada pelas curvas, ele terá espessura dy e comprimento igual a 2 vezes o valor da coordenada x no ponto. Ao girar este retângulo em torno do eixo x, ele se transforma em uma capa cilíndrica de mesmo comprimento e espessura do retângulo, e com um raio igual ao valor da função no ponto. O volume deste elemento é dv igual a 2πy, né, a volta completa do cilindro, vezes 2x, que é o comprimento, vezes dy, que é a espessura. Expressando x em termos de y, fica x ao quadrado é igual a 4y, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4y, raiz quadrada de 4 é 2, então fica mais ou menos 2 raiz de y. Como x é expresso no volume é um comprimento, vamos considerar apenas a parte positiva. Então, o dv vai ser 2πy vezes 2 vezes o x, que é 2 raiz de y dy, que dá 8πy raiz de y dy. Perceba que o elemento diferencial é dy e a variável de integração é y. Integrando este elemento entre y igual a 0 e y igual a 4, o resultado será o volume do sólido. Então, o V vai ser integral de 0 a 4 de 8πy raiz de y dy. Podemos colocar o 8π para fora, fica 8π integral de 0 a 4. E o y raiz de y é a mesma coisa de y elevado a 3 meios dy, semelhante ao que fizemos antes. Então, vai dar 8π, a integral de y elevado a 3 meios, somando 1 dá 5 meios, então fica y elevado a 5 meios sobre 5 meios, que dá 8π vezes, divisão aí de fração, o primeiro vezes o inverso do segundo, o inverso de 5 meios dá 2 quintos, e o y elevado a 5 meios eu vou escrever como raiz de y elevado a 5. Multiplicando 8π vezes 2 dá 16 sobre 5π, raiz quadrada de y elevado a 5, que eu vou integrar de 0 até 4. Então fica 16 sobre 5π vezes. Quando o y for 4, dá raiz quadrada de 4 elevado a 5, menos quando o y for 0, raiz quadrada de 0 elevado a 5. Que dá 16 sobre 5 vezes π. Raiz quadrada de 4 é 2, 2 elevado a 5 dá 32, menos raiz quadrada de 0 é 0, elevado a 5 é 0. 16 vezes 32 dá 512 sobre 5π. Então, este é o volume do sólido. Na próxima aula, a gente continua a correção dos exercícios.